Nós queremos saudar os nossos amigos ouvintes da Palavra de Deus, vizinhos desta localidade, com um bom dia e a paz do Senhor a todos. Queremos convidar você para, em breves momentos, nós estamos juntos realizando este culto de louvor ao nome do Senhor, como todo sábado nós realizamos nesta praça. A praça se encontra em obras, como vocês estão observando, mas nós estamos aqui sábados ao redor da praça, dando continuidade neste trabalho, até que esta praça fique inaugurada. É melhoria para nós, é bênção para a Igreja do Senhor. E nós estamos aqui na frente desta firma, uma das laterais, na parte de trás da praça, e queremos agradecer a Deus por esta oportunidade. Vamos estar neste momento orando ao Senhor. Diaconisa Janete orando ao Senhor nesta hora. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Que nessa manhã vocês abram o coração para receber de Deus nessa manhã. Oremos. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nos colocamos, Senhor, já agradecidos por tudo que vai ser feito aqui, Pai. Oh Deus, toma os corações, visita, Senhor, cada lado dessa redondeza, alcança, Senhor. Senhor, traz salvação nessa manhã, que essas pessoas entendam que o Senhor é a salvação, Pai. O Senhor quer dar vida eterna a eles. Toma nossas vidas, Senhor, usa conforme o Teu querer aqui nesse lugar. Nós Te agradecemos, Senhor, porque somos gratos, porque estamos sendo usados aqui nesse local por Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque estamos de pé. Senhor, muitos queriam estar podendo falar da Tua palavra, estão no hospital, num leito, Senhor, e nós somos gratos pelas nossas vidas, porque estamos aqui de pé para falar da Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos, Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor nesta hora com louvores da nossa harpa cristã. Louvor de número 442, a nossa harpa cristã. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. No céu, Jesus, a Ti aparecer, em gloriosas todos os anjos, naquele dia, então, eu vim te receber, em Cristo galardão, onde prazer, leve verei, o bom Jesus, e viverei, em plena luz, no lindo sol, eu gozarei. Na vida do Senhor, irei eu receber do Seu eterno amor, repouso e prazer, do Seu meu bom Jesus, dele falar já e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus, eu viverei em plena luz, por lindo sol, eu gozarei, e toda dor, oh Deus, livre serei. Louvores da harpa cristã, louvemos ao Senhor, aleluia. Na vida do Senhor, desfrutarei prazer,
quando meu Salvador em glória apareceu, espiritual e bem, os santos levaram para conforme a lei, onde virei, deve ver o bom Jesus, eu verei em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda amor, por Deus vive serei. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 491. O teu pecado tu deves deixar, o sangue a poder, sim, a poder. Queres do mal a vitória ganhar, teu sangue tem esse poder, a poder, sim, força e vigor, este sangue de Jesus, a poder, sim, tem bom Salvador, ó teu filho, ó teu Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, o sangue a poder, sim, a poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem esse poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder, sim, o Salvador, ó teu Filho, ó meu Cristo da cruz. Ó paralítico queres andar, no sangue a poder, sim, a poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem esse poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder, sim, tem bom Salvador, ó teu Filho, ó teu Cristo da cruz. Queres pureza pra teu coração, no sangue a poder, sim, a poder, mas lealdade, mas consagração, teu sangue tem esse poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder, sim, teu bom Salvador, teu Filho, ó meu Cristo da cruz. Louvores da harpa cristã. Louvemos ao Senhor, adoremos ao Senhor da beleza da sua santidade. Queres pureza, o sangue a poder, sim, a poder. Queres com santos na glória cantar, seu sangue tem esse poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder, sim, tem bom Salvador, ó teu Filho, ó meu Cristo da cruz. Louvores da harpa cristã, 444 da nossa harpa cristã. Deus abençoe, Fernandes. Deus abençoe. Escuta
pobre pecador, em Cristo há perdão. Aceita-o, o Salvador, pois-me a salvação. Vem a Cristo sem tardança, receber perdão. É a vida de esperança, fluirás então. Pra redimir-te o Redentor, seu sangue derramou. A cruz sofrendo grande dor, Jesus me resgatou. Vem, ó Cristo, sem tardança, receber perdão. É a vida de esperança, fluirás então. Caminho certo é Jesus, achamos nele paz. Caminho santo e de luz, que sempre satisfaz. Vem a Cristo sem tardança, receber perdão. Vem a vida de esperança, fluirás então. Louvores da harpa cristã. Louvemos e adoremos ao Senhor. Vem hoje, vem te entregar, deixando todo mal. Deus quer agora te salvar, oh, vem pra luz real. Vem a Cristo sem tardança, receber perdão. A vida de esperança, fluirás então. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero Joãozinho estará neste momento, aleluia, nos trazendo a leitura da palavra do Senhor nesta oportunidade. Ouça a palavra do Senhor, aleluia, nesta manhã. Glória a Deus. Nesta oportunidade queremos saudar nossos amigos que está ao alcance das nossas vozes aqui. Já ouvimos louvores lindos que glorificam e engrandecem o nome do Senhor. Venha Cristo, como o irmão acabou de cantar. Louvores maravilhosos é um convite que é feito a todas as criaturas. Nós queremos ainda, na continuação desse culto abençoado, queremos trazer aos vossos ouvidos um versículo bíblico que está escrito na segunda epístola do apóstolo São Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, fala de algo que talvez você nunca ouviu falar. Está escrito: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício
uma casa não feita por mão, eterna no céu. E por isso também gememos desejando ser revestido da nossa habitação, que é o céu. Se todavia, estando revestido, não fomos achados nus. Meus amigos, o apóstolo São Paulo, ele escreveu sobre este assunto, sobre uma moradia que nós temos após dessa vida que vivemos. Temos uma garantia pela palavra de Deus que depois que partimos dessa vida, nós temos uma casa, um edifício no céu. Um edifício não feito por mão, um edifício eterno, um lugar de paz e descanso. Quantas pessoas nessa vida não têm uma moradia, dormem debaixo das maquis e das árvores, não tem uma moradia. E uma hora como essa que estamos aqui nessa praça, fazemos um convite às pessoas perguntando: você quer aceitar Jesus? E eles rejeitam. Outros dizem: hoje não, talvez daqui mais uns dias, mais para frente eu vou aceitar. Eu vou tomar uma decisão. E não há garantia na nossa vida se o amanhã vai nos pertencer. E acaba o ser humano partindo para a eternidade. E depois que partir, não teve uma moradia aqui e nem vai tê-la no céu. E vai conscientemente que um dia ouviu o convite, a palavra de Deus oferecendo uma moradia no céu, e foi rejeitado esse convite. Está escrito que no juízo vai se ouvir choro, ranger de dentes. É tão grande o arrependimento lá, sem solução, que as almas que vão ser julgadas, porque rejeitaram o Evangelho, desprezaram Deus, vão chorar e ranger os dentes. Diz a Bíblia. Mas hoje estamos aqui, trazendo essa palavra como conselho de Deus para vossas vidas. Graças a Deus que aceitei esta palavra no meu coração. E eu tenho certeza que se Cristo me chama hoje, eu tenho um edifício no céu. Eu tenho uma moradia eterna de descanso. Depois que eu sair desse corpo, que a Bíblia chama de esse tabernáculo que estamos vivendo dentro dele. Esse corpo ele está sujeito a todo tipo de doença, a todo tipo de enfermidade, todo tipo de sofrimento. Mas depois que eu sair desse corpo, eu vou ter uma vida eterna, sem dor, sem sofrimento. É só alegria e glorificação ao nome do Senhor por essa tão grande salvação. O Evangelho de São João, capítulo 14, está escrito no 1º e 2º versículo: não se turbe o vosso coração, disse Jesus, credes em Deus,
e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus oferecendo para todos os seres humanos moradia eterna no céu. Depois que partir dessa vida, Ele garante. Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Louvado seja Deus. Na igreja, aonde congregamos, depois que aceitamos Jesus, o Espírito de Deus fez morada em nossa vida. Essa é a morada que Jesus falou. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Somos nós. E Deus quer fazer morada em você. Deus quer habitar no teu coração. Quer te dar garantia de vida eterna após a morte. Quer te levar para o céu. Depende de você. Depende de uma decisão. Se você tomar hoje no seu coração, creia no Evangelho e salva a tua vida, amigos. Esta é a palavra que pregamos. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que salva e liberta e prepara o ser humano para morar no céu. Nós estamos aqui aos sábados anunciando essa tão grande salvação que foi oferecida por Jesus, o perdão dos pecados, o seu nome escrito no livro da vida, e vai ter uma moradia eterna por toda a eternidade. Isso é muito lindo, irmão, sabemos disso. Quando aquele homem chamado Lázaro, cheio de feridas na porta daquele rico, ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa daquele rico. Aquele Lázaro chagado, cheio de chagas, ele acreditou na salvação. E diz a palavra de Deus que no dia que ele morreu, ele foi levado pelos anjos, olha que maravilha, para o seio de Abraão. Ele saiu do sofrimento e foi para uma vida de paz e alegria. E o rico, a seguida, ele morreu também e foi sepultado. Como o rico não acreditava em Deus, ele foi para um lugar de sofrimento. Não é que o rico não possa se salvar. Sim, todos os ricos podem ser salvos. É só acreditar em Jesus e aceitar Ele como seu Salvador. Também vai para um lugar de paz e descanso após a morte. É isso que nós estamos pregando aqui. Amigo, aceite Jesus enquanto é tempo. Enquanto você tem vida, tem saúde e tem uma mente boa para meditar nessas coisas sagradas que a Bíblia te oferece. Aceita Jesus. Vem para Jesus. Não rejeite a salvação que Jesus Cristo está te oferecendo. Os crentes estão pregando pelas praças, pelo rádio, pela televisão, fazendo um convite para vir para Jesus. Porque um dia alguém não pense que o homem partindo para a eternidade vai apagar tudo, não. O homem depois da morte, ele vai conscientemente, sabendo tudo que praticou e sabendo que vai enfrentar um juízo. Depois da morte, o espírito não morre, ele vai conscientemente, como está aqui na terra, em toda a consciência. E aquele que rejeitar Jesus Cristo vai passar pelo juízo de Deus, pela condenação eterna. Mas Deus não quer que isso aconteça contigo, porque Deus te ama,
Deus quer te salvar, Deus quer te perdoar, Deus quer escrever o teu nome no livro da vida, porque este é o grande amor de Deus, como está escrito em São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amigos, essa é a mensagem que pregamos, o amor de Deus para a salvação da tua vida. Vem para Jesus, não rejeite, não demore muito a se curvar a Deus, aceitando Ele como o grande Salvador e protetor da tua alma. Vem para Jesus. Esse é o nosso conselho que estamos te dando nesta manhã. Muito obrigado. Que Deus te dê muitas oportunidades no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Quem é este que tem autoridade para dizer para o mar se acalmar? Quem é este que amou a minha vida e a sua deu me salvar? Ele é Jesus, igual não há. Ouvi ao vento eu trago o mar. Ele é Jesus, igual não há. Ouvi ao vento e o trago o mar. Aleluia. Esse é Jesus. Veio para libertar, salvar, curar. Quem é esse que ama ao perdido e o lar te oferece com amor? Quem é este que resolve seus problemas e que tira do corpo todo amor? Ele é Jesus, igual não há.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir também, aleluia, uma saudação pela nossa diaconisa Janete. Aleluia, glória a Deus, aquilo que Deus colocar no seu coração nesta oportunidade. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, mais uma vez, que Jesus nessa manhã continue falando ao seu coração. Que eu vou ler em João, em Mateus 7, de 13 ao 14, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. A vida, existem dois caminhos, e a vida é feita de decisões. Que nessa manhã você venha tomar a decisão certa, que é escolher o caminho que leva à salvação. São decisões importantes. A Bíblia diz que existem dois caminhos, céu e inferno, né? E para um deles nós iremos, depois desta vida. Tudo depende de uma escolha. Qual caminho você escolhe? A vida eterna ou o inferno? É a palavra que diz, não somos nós não queremos condenar ninguém. No grande dia, o Senhor quer chamar por o teu nome. Que você venha aceitar Jesus nessa manhã e seguir o caminho. Há sim, nesse caminho aqui na terra, há dificuldades, mas nós sabemos que existe um Deus que cuida de nós até chegarmos a esse grande dia. Fique com essa palavra. Essa é a palavra que eu deixo para vocês meditarem nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvemos ao Senhor, aleluia. Eu vim andando só, pisando pó na dura estrada. Eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei, Jesus me viu, eu vi Jesus e nele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir e cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. E foi assim que um dia em mim raiou o dia em que na cruz eu vi Jesus,
em agonia por mim, estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador. Sim, foi ali na cruz que Cristo me salvou. Eu vi Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir e cantar, e fez chorar de emoção. E desde então posso dizer que Cristo me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus sorri e cantar, e fez chorar de emoção. E desde então posso dizer que em Cristo vi aleluia, aleluia. Pastor Joel, a palavra do Senhor. Cumprimento, queridos ouvintes, com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos ouvido aqui louvores em adoração ao nome bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, ouvido a palavra do Senhor, exposições que nos falam do grande amor de Deus revelado ao mundo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler convosco, meus ouvintes, um texto bíblico que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, que quero vos convidar para meditar conosco nesta leitura que iremos fazer agora. 53, versículo 1 está escrito: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, mas nem houve engano na sua boca. Nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou o moendo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Meus queridos ouvintes, esse texto aqui, Deus revelou ao profeta Isaías aproximadamente 700 anos antes de Jesus se manifestar ao mundo como Filho de Deus. E o profeta, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falou do Senhor Jesus Cristo com uma propriedade imensa. Foi assim que as pessoas viram Jesus deitado numa estrebaria em Belém. Lá estava uma criança colocada num lugar onde foi preparado para os animais. Jesus estava ali. Meus queridos amigos, o Filho de Deus inculpável. E então as pessoas, olhando para aquela criança, lá naquela estrebaria em Belém, eles não viam a possibilidade de que aquela criança viesse a ser o Salvador do mundo. Mas Jesus é o nosso Salvador. E o profeta Isaías viu tudo isso naquela revelação que Deus lhe deu há tanto tempo atrás, cerca de 2.700 anos antes de nós. O Senhor deu esta mensagem ao profeta Isaías e ele compartilhou na Bíblia Sagrada para a nossa meditação nestes dias
em que nós estamos vivendo. Na casa de José, o carpinteiro de Nazaré, lá estava Jesus Cristo, o Filho de Deus, o menino que ajudava seu pai na carpintaria. E olhando para Jesus, nada se via de extraordinário naquele menino que ali estava trabalhando com seu pai. Seu pai era um homem adotivo, porque Jesus Cristo foi concebido por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria. E alguém passava por ali e via aquela criança junto com aquele carpinteiro de Nazaré, lá em Nazaré da Galileia, porque Jesus não estava mais morando em Belém de Judá. Jesus havia sido levado pelos seus pais, por orientação de Deus, para Nazaré da Galileia. Por isso ele foi chamado o Nazareno, mesmo antes de nascer. Meus queridos amigos, e as pessoas então olhavam para Jesus, o menino que trabalhava na carpintaria, ajudando a José, o seu pai de criação. Nenhuma beleza víamos, disse o profeta Isaías, para que o desejássemos. Ele não estava morando na casa de Herodes. Não, Jesus estava morando com seu pai adotivo em Nazaré da Galileia. Em certa ocasião, alguém perguntou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o outro lhe respondeu: vem e vê. E ele foi e viu Jesus, que estava vindo de Nazaré da Galileia, e era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Paulo disse, certa ocasião, aos Coríntios, que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. E foi assim com Jesus. Ele não estava na casa de Herodes, nem na casa de Pilatos, nem na casa de César, o imperador de Roma. Jesus estava caminhando pelas estradas empoeiradas e falava do que respeita ao reino de Deus. E nós estamos aqui, meus queridos ouvintes, pequeninos servos do Senhor, estamos falando de nosso Senhor Jesus Cristo, cometendo alguns erros de português, isto é natural, mas Deus nos chamou para estarmos aqui. E eu digo aos senhores, meus caros ouvintes, que com muito prazer aqui estamos para nos desincumbir de tão nobre chamado que o Senhor nos confiou. E aqui nós estamos falando de nosso Senhor Jesus Cristo. O pregador que me antecedeu falou que Jesus
disse certa ocasião: credes em Deus, crede também em mim. E Jesus Cristo, então, aconselhava que as pessoas crescem nele, como já criam no Pai. Crede também em mim. Meus queridos ouvintes, nós vos aconselhamos que leiam a Bíblia, a palavra do Senhor, porque lá está escrito a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, como acabamos de ler nesse texto. O profeta Isaías, ele estava vivendo aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer, e Deus mostrou a ele os traços de Jesus Cristo como o Nazareno, Filho de Deus, caminhando pelas estradas de Israel, anunciando que Deus quer nos salvar e por isso mandou o seu filho, seu único filho, que foi gerado no seu seio, para que o mundo pudesse ser salvo por ele. Meus queridos amigos, leiam a Bíblia, peçam a Deus que lhes mostre a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, porque na Bíblia está escrito que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus queridos amigos, um dia haveremos de morrer. Um dia haveremos de comparecer diante de Deus para prestar contas do que fizemos enquanto caminhávamos sobre esta terra. E Deus pedirá contas sobre se nós ouvimos ou não falar de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos vocês que estão ao alcance de nossa voz, vocês ouviram. Nós vos falamos de Jesus Cristo e Deus vai pedir contas de você. Você que ouviu falar de Jesus, o que fez de Jesus Cristo? Há um hino que diz: o que farás de Jesus Cristo? E então, meus queridos ouvintes, aquele dia de prestação de contas, dia em que Deus vai requerer de você tudo aquilo que você ouviu nesta terra. O que você vai dizer para Deus? Ouvi umas pessoas falando lá, mas deixei para depois, porque imaginava que eu pudesse ter o controle sobre a minha vida e que depois talvez me interessasse mais e eu atentasse para aquilo que eles estavam falando ali. Mas nesse meio tempo, meus queridos ouvintes, pode acontecer a morte. Nós somos mortais. Nós não temos em nós o poder da vida
Este poder está nas mãos do Senhor Deus. E Deus então poderá nos chamar para si, e nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo e prestar contas de nossos atos. O que haveremos de dizer? Eu deixei para depois. Eu achei que eu pudesse dar uma olhada nisso mais tarde, quando me aposentasse, quando estivesse mais velho. Mas, meus amigos, a vida do homem não está em seu controle. Tudo está nas mãos de Deus. E Deus, hoje mesmo, pode te pedir contas de tudo quanto você fez. Atente para Isaías 53. Deus vos fala de maneira extraordinária a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes, para que recebam de Deus, através da Bíblia, a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os meus pensamentos me querem levar a um extremo de vida e meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se aí eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Não, pois eu sei que jamais provar além do que eu possa suportar. E se aí eu cair e pensar que é eu, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais além do que eu possa suportar. E se aí eu cair e
Jesus, me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estaremos orando agora. Eu quero orar neste momento pela sua vida, pelo seu lar, pelo seu trabalho, pelo seu comércio, por tudo, aleluia, está diante de você, está na sua frente, aleluia. Nós queremos orar nesta oportunidade. Pai de amor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Oramos nesta hora, Pai, aleluia, te pedindo, Senhor, aleluia, a tua ajuda, o teu perdão, aleluia. Estamos em busca da tua graça a cada dia para a nossa vida. Dirige-nos, Pai, e guarda-nos na proteção divina do teu Santo Espírito. Queremos te pedir pelos obreiros que aqui estão, por Senhor, aqui chegaram nesta manhã para tributar honras, glórias e louvores ao teu nome e transmitir, Senhor, o melhor que nós temos, que nós recebemos de ti para este povo, Senhor, que tanto precisa. Por isso, neste momento, Pai, eu entrego em tuas santas mãos a vida de cada obreiro e aqueles que não puderam estar, aqueles que estão enfermos. Visita nesta hora os que estão enfermos, os que estão acamados, os que estão hospitalizados. Eu entrego em tuas santas mãos. Abençoa-os, Pai, guarda-os, dá, Senhor, encorajamento a cada dia, aleluia, resistência, aleluia, para que eles possam fazer a tua vontade, a tua obra, Senhor, porque a obra é tua, Senhor, o poder é teu, a graça é tua, tudo advém do Senhor, tudo vem do Senhor, nada é nosso, tudo é vosso. Por isso precisamos de ti, Senhor. Queremos nesta hora te pedir pelos nossos amigos transeuntes, aqueles que estão andando, caminhando, trabalhando, se exercitando, aqueles que estão, Senhor, nos seus comércios. Visita cada comerciante, cada comerciário, ó Deus, cada, aleluia, ó Pai, firma que nesta oportunidade está trabalhando no dia de hoje, os trabalhadores, Senhor, ó Deus, toma em tuas mãos, abençoa, Pai, cada vida, abençoa cada coração, abençoa, Senhor, os mototaxistas, os motoristas de ônibus, motorista de táxi. Queremos te pedir, Senhor, uma bênção toda especial, Senhor, aleluia, glória a Deus. Toma em tuas mãos, Senhor, abençoa as vidas, abençoa os corações, Pai. Glória a Deus, te pedimos, Senhor, que a tua bênção repouse, Senhor, sobre a vida de cada um trabalhador, de cada um dos teus filhos, Senhor, que estão, Senhor, nesta manhã trabalhando. Toma em tuas mãos, Senhor, a segurança presente, abençoa, guarda, livra, ó Deus, toma em tuas santas mãos. Queremos te pedir, Senhor, nesta hora, Pai, ó Deus, que o Senhor venha com mão forte, poderosa, derrubando as barreiras, quebrando as cadeias. Abençoa, Senhor, este bairro, 25 de agosto. Toma Duque de Caxias em tuas mãos. Toma, Senhor, a liderança, aleluia, ó Deus, política de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, do Brasil, Senhor, entregamos em tuas mãos, porque só tu és o Senhor desta nação, é o Senhor que é dono desta nação, tu és o Senhor desta nação, e a tua palavra diz que feliz, aleluia, é a nação que o Senhor, que tem o Senhor, aleluia, oh, como o Senhor, e nós temos, Pai, tu és o dono do Brasil, tu és, Senhor, aleluia,
Tu és o dono do Brasil, é o Senhor quem comanda este Brasil, é o Senhor que abençoa este Brasil, é o Senhor quem guarda este Brasil. Ó Deus, esta nação é tua. Nós te pedimos, Pai, pelas igrejas, Senhor, te pedimos pelo nosso pastor, presidente, pela igreja, aleluia, BJ, toma em tuas mãos, pastor Isaías, toma em tuas mãos, abençoa, Pai, as igrejas adjacentes, as igrejas de volta. Deus, toma em tuas mãos cada pastor. Ó Deus, abençoa a membresia da tua igreja, o órfão, a viúva, o necessitado e o carente. Te pedimos uma bênção toda especial, Senhor, nesta hora, aleluia, pela vida dos missionários, aqueles que estão pregando a tua palavra. Oh Deus, em lugares, aleluia, escusos, em lugares difíceis, mas Senhor, visita-os nesta hora. Toma, Senhor, o nosso Brasil. Toma, Senhor, aleluia, Israel, leva paz sobre os muros de Jerusalém. Nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado. Senhor, te pedimos pelos internautas, aqueles que vão assistir, estão assistindo esta programação nesta manhã. Visita, Senhor, os internautas nesta hora. Toma em tuas mãos. Visita, Senhor. Pai querido, abençoa. Vai curá-los, libertá-los, sará-los para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço no nome santo de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor, e toda a igreja diga amém. Que Deus abençoe até o próximo sábado, se assim o Senhor nos conceder esta oportunidade. Amém.